Existe uma razão para algumas mulheres nunca conseguirem manter muitas amizades. E quase ninguém tem coragem de falar sobre isso sem reduzir tudo a defeito, timidez ou fracasso social. Porque às vezes o problema não é falta de valor, não é falta de carisma, não é incapacidade de se conectar. Às vezes, o que afasta você dos grupos é exatamente aquilo que torna impossível viver na superfície por muito tempo. Há mulheres que aprendem cedo a conviver com uma sensação difícil de explicar, uma espécie de presença incompleta. Elas estão ali, conversam, participam, sorriem quando precisam sorrir, respondem quando alguém pergunta algo, acompanham o fluxo das relações, mas por dentro existe quase sempre a impressão de que nunca entraram de verdade, como se houvesse uma porta invisível entre elas e o resto. E o mais doloroso é que do lado de fora isso raramente parece dramático. Não existe necessariamente uma grande rejeição. Não existe uma briga marcante. Não existe um acontecimento claro que justifique a dor. O que existe, na maioria das vezes, é algo muito mais silencioso, muito mais difícil de nomear. As amizades não se aprofundam, os convites não se repetem, as conversas não viram intimidade. Os grupos parecem se fechar sozinhos, enquanto ela permanece em volta, tentando entender o que está acontecendo sem encontrar uma resposta objetiva. Com o tempo, essa experiência começa a ferir de um jeito específico. Não é apenas solidão, é dúvida. Dúvida sobre a própria presença, dúvida sobre o próprio jeito, dúvida sobre aquilo que talvez os outros percebam e ela não. Então, surgem perguntas que quase nunca são ditas em voz alta. O que há de errado comigo? Por que parece tão fácil para outras mulheres? Porque eu até consigo me aproximar, mas quase nunca consigo permanecer? Porque tudo parece começar normal e depois de algum tempo esfriar sem explicação? Essas perguntas doem porque tocam em algo muito humano, a necessidade de pertencimento. Não apenas de estar perto de pessoas, mas de sentir que a própria presença encontra repouso em algum lugar. Que existe um espaço onde ela não precisa ajustar demais o tom, medir demais as palavras, interpretar demais os sinais, vigiar demais a própria espontaneidade. Mas para algumas mulheres, isso quase nunca acontece de forma natural. Desde muito cedo, elas percebem mais do que gostariam. Notam contradições em ambientes que deveriam parecer leves. Sentem o peso oculto de conversas que, por fora, parecem normais. Captam mudanças de energia, pequenos gestos, silêncios estranhos, interesses forçados, aproximações que não vêm de afinidade real, mas de conveniência, costume ou necessidade social. E essa percepção, que poderia parecer uma qualidade, muitas vezes se transforma em distância, não porque ela se acha melhor, não porque despreza as outras pessoas, mas porque alguma coisa dentro dela simplesmente não consegue relaxar, onde tudo parece performado demais. É aqui que a experiência começa a ser mal interpretada. Por fora, podem chamá-la de fechada, difícil, seletiva, estranha, fria ou complicada. Mas por dentro, o que muitas vezes existe é outra coisa, um cansaço profundo de precisar se adaptar a dinâmicas que não parecem verdadeiras. Um desconforto silencioso diante de relações que exigem mais manutenção de imagem do que presença real. Uma sensação persistente de que, para permanecer em certos grupos, seria preciso amputar partes importantes de si mesma. E quase ninguém percebe o custo psíquico disso. Porque quando uma mulher vive repetidamente essa dificuldade de pertencer, a dor nem sempre explode. Às vezes, ela se recolhe, vira observação, vira cautela, vira autoconsciência excessiva, vira o hábito de entrar em qualquer ambiente já antecipando que, em algum momento, algo vai se romper ou simplesmente não vai florescer.
E é assim que o afastamento deixa de parecer apenas externo e começa a se tornar interno também. Ela continua tentando, mas já não tenta inteira. Carl Jung observou em diferentes contextos que nem todo sofrimento relacional nasce apenas de falhas sociais ou circunstâncias visíveis. Em muitos casos, o desconforto aparece quando a estrutura interna de uma pessoa já não consegue se ajustar facilmente ao que o coletivo espera dela. Isso não significa superioridade, não significa destino especial. Significa apenas que, para alguns indivíduos, a adaptação cobra um preço psíquico maior. E quando esse preço começa a ficar alto demais, a alma reage em forma de estranhamento. A mulher começa a sentir que certos vínculos não a alimentam, apenas a drenam. Certas conversas não aproximam, apenas ocupam espaço. Certos ambientes não acolhem, apenas toleram. E o que para outros parece convivência normal, para ela se torna um acúmulo de pequenos desencontros interiores. Talvez seja por isso que tantas mulheres carregam a impressão de que sempre estiveram por perto, mas raramente dentro, como se fossem vistas o suficiente para participar, mas não o bastante para realmente pertencer. Como se houvesse algo em sua forma de sentir que não se encaixa no ritmo comum das relações. E talvez a ferida mais profunda nem seja a ausência de amigas em si, mas a repetição da sensação de não ressonância, de não encontrar espelho, de não encontrar repouso, de não encontrar presença recíproca. Mas existe algo ainda mais incômodo nisso tudo. Em alguns casos, aquilo que parece fracasso social pode ser o começo de uma ruptura mais profunda com a necessidade de caber onde nunca houve afinidade real. E se isso for verdade, então a pergunta muda completamente. Talvez a questão não seja por que algumas mulheres têm poucas amigas. Talvez a questão seja o que, dentro delas, já não consegue mais chamar de conexão aquilo que antes era apenas adaptação. Se esse assunto faz sentido com alguma parte do que você vive ou já viveu, deixa o like e se inscreve. Às vezes, tudo o que a gente precisa é encontrar um lugar onde certas experiências finalmente podem ser nomeadas. Existe um momento silencioso em que essa sensação começa a mudar de forma. No início, tudo parece apenas exclusão. Parece falta de sorte com as pessoas. Parece azar com amizades que não se sustentam. A mente tenta explicar de todas as maneiras possíveis. Talvez eu não seja interessante o suficiente. Talvez eu seja exigente demais. Talvez eu esteja esperando algo que ninguém pode oferecer. Essas hipóteses acompanham muitas mulheres durante anos. Elas observam outras pessoas criando vínculos com aparente facilidade. Vêem grupos se formando naturalmente, conversas que fluem sem esforço, encontros que se repetem com espontaneidade. E quanto mais isso acontece ao redor, mais forte se torna a sensação de estar fora de alguma lógica invisível da convivência. Mas existe um detalhe que raramente é considerado. Nem todas as pessoas experimentam os ambientes sociais da mesma forma. Algumas passam por uma conversa e simplesmente seguem o fluxo do momento. Outras, no entanto, percebem muito mais do que está sendo dito. Sentem as pausas estranhas, os comentários que carregam pequenas tensões escondidas, os gestos que contradizem as palavras, as emoções que ninguém verbaliza, mas que estão presentes na atmosfera da interação. Essa sensibilidade muda completamente a experiência de estar com outras pessoas. Uma conversa que para muitos é apenas leve pode se tornar cansativa para quem percebe constantemente as camadas invisíveis da interação. Um grupo que parece harmonioso pode revelar, para quem observa com mais profundidade, pequenas disputas silenciosas, inseguranças disfarçadas, tentativas sutis de validação. E isso cria algo difícil de explicar. A mulher não se afasta porque despreza os outros. Ela se afasta porque sente demais. Sente quando a presença não é inteira.
Sente quando a conexão é apenas circunstancial. Sente quando a proximidade depende de manter certas máscaras. Carl Jung descreveu algo semelhante quando falou sobre a forma como algumas pessoas têm uma relação diferente com aquilo que ele chamou de persona. A persona é a máscara social que todos usamos para conviver em sociedade. Ela não é necessariamente falsa. Na verdade, é uma ferramenta importante para navegar pelos ambientes coletivos. Mas existe um ponto delicado nessa dinâmica. Para algumas pessoas, a persona se ajusta com facilidade. Elas transitam entre diferentes grupos sem grande desconforto interno. Conseguem participar de interações mais superficiais sem sentir que estão se afastando de si mesmas. Para outras, isso não acontece com a mesma naturalidade. Quanto mais sensível alguém é às próprias emoções e às emoções dos outros, mais difícil se torna sustentar relações que exigem um nível alto de adaptação social. Não porque a pessoa se recuse a conviver, mas porque algo dentro dela começa a perceber quando a convivência depende de negar partes importantes da própria experiência interior. E é nesse ponto que a distância começa a aparecer. Não como uma decisão consciente, mas como um efeito silencioso da incompatibilidade entre o que se sente e o que o ambiente espera. Muitas mulheres vivem exatamente esse processo sem perceber que algo mais profundo pode estar acontecendo dentro da própria psique. Elas interpretam a situação como uma falha pessoal, como se houvesse um defeito oculto em sua maneira de existir. Como se a ausência de amigas fosse uma espécie de prova de inadequação. Mas Jung sugeria que algumas formas de isolamento não nascem apenas da rejeição externa. Às vezes, o afastamento aparece quando a estrutura psicológica de uma pessoa começa a buscar coerência interior com mais intensidade. Quando a psique já não consegue relaxar completamente em relações que exigem um nível constante de adaptação emocional. Isso pode acontecer de forma muito sutil. A mulher entra em um grupo e percebe rapidamente que as conversas giram sempre em torno das mesmas dinâmicas. Pequenas competições disfarçadas de humor, comparações indiretas, comentários que parecem leves, mas carregam pequenas críticas escondidas, expectativas implícitas sobre como cada uma deve agir, falar, reagir. Para quem percebe essas nuances com facilidade, a convivência pode se tornar estranhamente cansativa. Não porque as outras pessoas sejam más, mas porque o ambiente funciona em uma frequência emocional que não ressoa profundamente. E aos poucos surge uma sensação difícil de ignorar, a de que permanecer ali exige um esforço constante para ajustar o próprio ritmo interior. É assim que muitas mulheres acabam vivendo um paradoxo silencioso. Elas querem conexão, mas não conseguem permanecer onde a conexão parece superficial. Querem proximidade, mas não conseguem sustentar relações que parecem depender mais de papel social do que de afinidade real. E esse conflito cria uma espécie de solidão peculiar. Não é apenas a ausência de pessoas, é a ausência de ressonância, a ausência daquele momento raro em que duas presenças realmente se reconhecem sem precisar interpretar demais o ambiente. Talvez você já tenha vivido algo assim. Talvez já tenha percebido que certas amizades começam com entusiasmo, mas com o tempo perdem algo essencial. Não há necessariamente uma briga, não há um rompimento dramático, apenas uma sensação gradual de que a relação não encontra profundidade suficiente para permanecer viva. E quando isso acontece repetidamente, a mente tenta explicar. Mas existe um erro muito comum nesse processo: acreditar que tudo isso revela apenas incapacidade social. Jung via essas experiências com mais cautela.
Para ele, momentos de estranhamento social muitas vezes indicam que a psique está começando a diferenciar aquilo que realmente faz sentido daquilo que apenas parece natural porque é socialmente esperado. Isso não significa que todas as amizades sejam superficiais, nem que quem tem poucas amigas esteja necessariamente em algum processo especial. A vida humana é muito mais complexa do que qualquer explicação única. Mas existe algo interessante em observar. Algumas pessoas passam longos períodos tentando se encaixar em ambientes que não refletem sua estrutura emocional mais profunda. Outras, em determinado momento, começam a sentir que continuar tentando caber ali exige um tipo de esforço que já não faz sentido. Quando isso acontece, a psique entra em um território estranho. O território em que a pergunta deixa de ser apenas "por que eu não consigo me encaixar?" e começa a se transformar em algo muito mais desconfortável. Será que o problema não é exatamente tentar se encaixar em tudo? Se essa reflexão despertou alguma lembrança ou alguma sensação familiar, você pode compartilhar nos comentários se sentir à vontade. Às vezes, apenas colocar em palavras uma experiência que parecia confusa já muda a forma como ela é percebida e também pode estar, de certa forma, ajudando outras pessoas que estão passando por situações parecidas. Existe outro aspecto desse fenômeno que Jung observou e que raramente é discutido quando falamos sobre relações humanas: a maneira como projetamos partes de nós mesmos nos outros. Ele chamou isso de sombra. A sombra não é algo necessariamente negativo. Ela representa tudo aquilo que permanece fora da consciência: qualidades, desejos, impulsos, sensibilidades ou traços da personalidade que por algum motivo não foram totalmente reconhecidos ou integrados pela pessoa. E quando algo permanece inconsciente dentro de nós, acontece algo curioso. Frequentemente começamos a enxergar esse conteúdo nas outras pessoas. É assim que muitas relações humanas se organizam sem que ninguém perceba claramente o que está acontecendo. Não reagimos apenas ao que a outra pessoa faz. Muitas vezes reagimos ao que ela desperta em nós, e isso muda completamente a forma como certos vínculos se formam ou se desfazem. Imagine, por exemplo, uma mulher que demonstra um tipo de autonomia emocional que outras pessoas ainda não desenvolveram completamente. Ou alguém que não sente necessidade constante de aprovação social. Ou ainda, alguém que parece confortável em ficar em silêncio quando a maioria prefere preencher qualquer espaço com palavras. Essas características, por si só, não são problemáticas. Mas em determinados ambientes, elas podem funcionar como um espelho. Um espelho que reflete coisas que as outras pessoas talvez ainda não estejam prontas para reconhecer dentro de si mesmas. E espelhos nem sempre são confortáveis. Quando alguém entra em um grupo trazendo uma presença mais introspectiva, mais reflexiva ou simplesmente menos dependente de validação externa, isso pode gerar um tipo de tensão que raramente é consciente. Ninguém precisa dizer nada diretamente. Ninguém precisa rejeitar de forma explícita. Às vezes, o afastamento acontece de maneira muito mais sutil. Convites que deixam de aparecer, conversas que permanecem superficiais, planos que nunca se concretizam. E para quem está vivendo essa experiência por dentro, tudo parece confuso. Porque não houve um conflito real, não houve uma discussão marcante, não houve uma explicação. A relação apenas não acontece. Muitas mulheres passam anos tentando entender esse tipo de dinâmica, sem perceber que, em alguns casos, aquilo que elas representam simbolicamente pode provocar reações inconscientes nas outras pessoas. Jung descreveu esse processo justamente como projeção da sombra. Quando uma pessoa encontra alguém que expressa uma característica que ela própria reprimiu ou ainda não integrou, a reação pode ser ambivalente. Às vezes surge admiração, outras vezes surge desconforto. E, em muitos casos, aparece uma mistura silenciosa dos dois.
Esse mecanismo acontece em todos os contextos humanos, no trabalho, nas amizades, nas relações familiares. Mas nas amizades femininas, ele pode assumir uma forma particularmente delicada, porque muitos grupos se organizam a partir de dinâmicas de validação, comparação e identificação coletiva. Quando alguém entra nesse sistema, trazendo uma presença que não segue completamente as mesmas regras implícitas, a relação pode simplesmente não encontrar um equilíbrio estável. E o curioso é que a mulher que vive isso raramente interpreta dessa forma. Ela tende a assumir que o problema está nela, que talvez seja distante demais, ou introspectiva demais, ou diferente demais. Mas Jung sugeria que nem toda diferença precisa ser corrigida. Algumas diferenças existem porque cada pessoa percorre um caminho psicológico próprio, um ritmo próprio de desenvolvimento interior, uma maneira própria de perceber o mundo. Isso não significa que alguém esteja acima dos outros, nem que quem tem muitas amigas esteja vivendo de forma superficial. As relações humanas são diversas demais para caber em explicações simplistas. Mas existe algo importante de reconhecer. Às vezes, aquilo que parece rejeição é apenas incompatibilidade de profundidade emocional, de valores ou de percepção. A mulher não é excluída porque há algo errado com ela. E as outras pessoas também não estão necessariamente erradas. Elas apenas operam em formas diferentes de relação. Uma busca a afinidade emocional mais profunda. A outra encontra satisfação em convivências mais leves e coletivas. Quando essas duas formas de estar no mundo se encontram, pode surgir um desencontro silencioso. Nenhuma das duas está errada, mas a conexão não encontra sustentação. É como duas frequências diferentes tentando sintonizar no mesmo espaço. Por isso, muitas mulheres que têm poucas amigas carregam uma sensação constante de estranhamento social. Não porque rejeitem os outros, mas porque raramente encontram ambientes onde sua maneira de sentir e perceber encontra eco natural. E quando essa experiência se repete ao longo dos anos, ela pode produzir duas reações muito diferentes. Em alguns casos, a pessoa tenta se adaptar ainda mais. Aprende a suavizar sua percepção. Aprende a esconder certos pensamentos. Aprende a diminuir partes da própria intensidade para facilitar a convivência. Mas existe outra possibilidade, uma possibilidade mais difícil no começo. A possibilidade de começar a olhar para essa diferença não apenas como um problema social, mas como um sinal de que algo na própria psique está pedindo outro tipo de caminho. E é exatamente nesse ponto que Jung introduziu um conceito que pode mudar completamente a maneira de interpretar essa experiência: individuação. A individuação, na psicologia de Jung, não é simplesmente um processo de autoconhecimento no sentido popular da palavra. Não é apenas descobrir preferências, talentos ou traços de personalidade. É algo mais profundo. Trata-se de um movimento interno em que a pessoa começa gradualmente a se diferenciar das expectativas do coletivo para entrar em contato com a própria estrutura interior. Em outras palavras, é o processo de se tornar quem se é, em vez de viver apenas como uma adaptação ao ambiente. Esse caminho raramente é confortável, porque durante muito tempo nossa identidade se forma exatamente através da adaptação. Desde cedo, aprendemos a observar o que é esperado, o que é aprovado, o que é valorizado. Ajustamos comportamentos, moldamos reações, desenvolvemos uma forma de presença que facilite a convivência com os outros. Nada disso é necessariamente negativo. A vida em sociedade exige algum nível de ajuste mútuo. Mas Jung percebeu que, em certos momentos da vida, a psique começa a pedir algo diferente. Um tipo de coerência interna que não pode ser mantida apenas através da adaptação social. Quando isso acontece, algumas pessoas começam a sentir uma espécie de deslocamento.
Elas entram em ambientes que antes pareciam naturais e algo começa a incomodar. Conversas que antes eram normais passam a parecer vazias. Dinâmicas que antes pareciam leves começam a gerar cansaço emocional. Relações que antes eram sustentadas pelo hábito deixam de produzir sensação de proximidade real. Esse desconforto não surge porque a pessoa decidiu se afastar do mundo. Ele surge porque a consciência começa a perceber com mais clareza aquilo que antes era ignorado. É como se um nível maior de sensibilidade psicológica estivesse despertando. E quando essa sensibilidade aparece, ela muda completamente a forma como as relações são experimentadas. A pessoa começa a distinguir quando está sendo genuína e quando está apenas desempenhando um papel social. Começa a perceber quando a proximidade é autêntica e quando é sustentada apenas por conveniência. Começa a notar quando uma relação permite presença verdadeira e quando exige constantes ajustes para evitar desconfortos invisíveis. Esse tipo de percepção transforma a experiência social, porque aquilo que antes era apenas convivência passa a ser avaliado em termos de ressonância emocional. Não basta mais estar perto das pessoas. Surge uma necessidade mais profunda de coerência entre o que se sente por dentro e aquilo que se vive nas relações. E quando essa necessidade se torna forte, algo curioso acontece. Muitos vínculos começam a se dissolver naturalmente, não por conflito, não por rejeição, mas simplesmente porque já não encontram sustentação psíquica. Jung descreveu esse momento como uma fase delicada do processo de individuação. A consciência começa a se afastar de certas estruturas coletivas para descobrir sua própria forma de existir. E durante esse período é comum que a pessoa atravesse fases de isolamento. Esse isolamento não precisa ser dramático. Muitas vezes, ele aparece apenas como uma redução gradual de vínculos que antes pareciam naturais. A pessoa continua vivendo sua rotina, continua interagindo, continua participando do mundo, mas percebe que algo mudou na forma como se relaciona. Ela se torna mais seletiva, sem necessariamente querer ser. Certas conversas deixam de ter sentido. Certos ambientes deixam de gerar interesse. Certas amizades simplesmente não evoluem. E quando isso acontece, a tendência inicial é interpretar tudo como perda, especialmente em uma cultura que associa valor pessoal à quantidade de conexões sociais. É comum que a mulher olhe ao redor, veja outras pessoas cercadas por grupos e amizades constantes e conclua que há algo errado em sua própria trajetória. Mas Jung sugeria que esse período pode ter outra função psicológica. Durante a individuação, a psique precisa de espaço para reorganizar partes importantes da identidade. Precisa reconhecer desejos que foram escondidos. Precisa integrar emoções que foram ignoradas. Precisa compreender padrões antigos que estavam operando de forma inconsciente. Esse tipo de reorganização interna dificilmente acontece em ambientes onde a pessoa está constantemente ocupada, tentando corresponder às expectativas externas. A solidão, nesse contexto, não aparece como punição. Ela aparece como condição. Um espaço onde a consciência pode finalmente ouvir a própria voz sem interferência constante do coletivo. Um espaço onde certos questionamentos podem surgir sem serem imediatamente abafados pelo ritmo das interações sociais. Muitas mulheres atravessam esse período sem perceber o que está acontecendo. Elas acreditam que estão apenas falhando em algo que parece natural para os outros. Sentem que deveriam ser mais sociáveis, mais adaptáveis, mais semelhantes às dinâmicas que observam ao redor. Mas a psique nem sempre segue as mesmas rotas para todas as pessoas. Algumas trajetórias exigem mais introspecção, mais silêncio, mais confronto interior. E é nesse silêncio
que muitas mulheres começam, pela primeira vez, a perceber algo que muda profundamente a forma como olham para a própria história. A diferença entre a solidão que fere e a solidão que transforma. Comente aqui o que mais te chamou a atenção nesse assunto até agora. Quando uma experiência é colocada em palavras, ela deixa de parecer apenas um peso individual e começa a revelar algo mais amplo da experiência humana. Existe um momento muito sutil nesse processo em que a percepção começa a mudar. No começo, a solidão costuma ser sentida apenas como ausência. Ausência de companhia constante, ausência de grupos onde a presença parece natural, ausência daquela sensação tranquila de pertencimento que tantas pessoas parecem experimentar com facilidade. Nesse estágio, a mente costuma reagir de maneira previsível. Ela compara. Observa outras mulheres saindo juntas, trocando confidências, mantendo círculos sociais estáveis ao longo dos anos. Vê fotos, histórias, encontros, viagens, aniversários compartilhados. E quanto mais essas imagens se acumulam, mais a ausência de algo semelhante na própria vida pode parecer uma espécie de falha pessoal. Mas com o tempo, algo curioso começa a acontecer. Quando a mulher atravessa longos períodos convivendo consigo mesma, algo dentro dela começa a se reorganizar de forma silenciosa. A mente, que antes estava ocupada tentando entender por que não se encaixava, começa lentamente a se voltar para outra direção. Em vez de perguntar apenas o que há de errado comigo, surge uma pergunta diferente. Quem eu realmente sou quando não estou tentando me adaptar? Essa mudança pode parecer pequena, mas psicologicamente ela representa um deslocamento importante. A atenção deixa de estar completamente focada na aprovação externa e começa, pouco a pouco, a se voltar para a própria experiência interior. Jung acreditava que esse movimento marca uma etapa essencial do processo de individuação. Durante muito tempo, grande parte da nossa energia psíquica está voltada para manter uma identidade social funcional. Buscamos pertencimento, reconhecimento, aceitação. Tentamos compreender o que é esperado e ajustamos nossas atitudes para manter harmonia com o ambiente. Mas quando a consciência começa a se aprofundar, surge uma necessidade diferente, a necessidade de coerência interior. Isso significa que a pessoa passa a prestar mais atenção ao que realmente sente, pensa e percebe, mesmo que essas percepções não coincidam perfeitamente com o que o ambiente espera. E esse tipo de atenção muda tudo. A mulher começa a perceber desejos que antes estavam abafados pela tentativa constante de adaptação. Começa a reconhecer limites que antes eram ignorados para evitar conflitos. Começa a identificar valores pessoais que talvez nunca tenham sido claramente nomeados. Essa descoberta não acontece de uma vez. Ela surge em pequenos momentos de consciência. Um instante em que algo parece finalmente fazer sentido. Uma lembrança que reaparece sob uma nova luz. Uma emoção antiga que é compreendida de forma diferente. Com o tempo, esses pequenos momentos começam a se acumular. E é nesse ponto que a solidão começa a mudar de significado. Aquilo que antes era percebido apenas como falta de conexão externa começa a revelar outra dimensão. Um espaço onde a pessoa consegue ouvir os próprios pensamentos sem ruído constante. Um espaço onde certas percepções podem amadurecer sem serem imediatamente julgadas ou descartadas. Jung descreveu algo semelhante quando falou sobre o Self, o centro organizador da psique. O Self representa a totalidade psicológica da pessoa, não apenas o ego consciente, mas também as partes inconscientes que compõem a estrutura profunda da personalidade. Quando a individuação se aprofunda, a consciência começa gradualmente a se aproximar desse centro interior.
Essa aproximação não acontece através de respostas rápidas ou fórmulas de transformação. Ela acontece através de um tipo diferente de atenção. A pessoa começa a perceber padrões antigos em sua história, certos relacionamentos que seguiram dinâmicas semelhantes, certas situações que provocaram as mesmas emoções repetidamente. Certas escolhas que, à primeira vista, pareciam aleatórias, mas que revelam um fio condutor quando observadas com mais calma. Esse reconhecimento cria uma sensação nova, uma sensação de continuidade interna. Em vez de ver a própria vida apenas como uma sequência de eventos desconectados, a mulher começa a perceber que existe um movimento mais profundo organizando sua experiência. Um movimento que nem sempre é visível no momento em que acontece, mas que se revela quando a história é observada com mais distância. Nesse ponto, a solidão deixa de ser apenas um vazio. Ela se torna um espaço de formação interior. Isso não significa que o desejo de conexão desaparece. A necessidade humana de proximidade continua existindo. A vontade de compartilhar experiências, de construir vínculos e de sentir reconhecimento permanece presente. Mas algo importante muda na qualidade dessa busca. A relação consigo mesma começa a se tornar mais estável. A mulher já não depende tanto da validação externa para sentir que sua presença tem valor. Já não precisa adaptar cada gesto ou cada palavra para garantir aceitação constante. Surge uma espécie de centro interior mais silencioso, mas também mais firme. E quando esse centro começa a se formar, a maneira de se relacionar com os outros também muda. As interações deixam de ser tentativas de provar pertencimento, passam a ser encontros possíveis. A ansiedade diminui, a necessidade de agradar diminui. O medo constante de rejeição perde parte da sua força. Isso não significa que a vida se torna perfeita ou que as dificuldades desaparecem. A experiência humana continua incluindo frustrações, desencontros e momentos de dúvida. Mas existe uma diferença importante. A identidade da pessoa já não depende exclusivamente da aprovação do ambiente. Ela passa a reconhecer algo dentro de si que permanece relativamente estável, mesmo quando as circunstâncias externas mudam. Algo que não precisa ser constantemente confirmado pelos outros para existir. E é justamente essa mudança interior que começa lentamente a transformar também a qualidade das relações futuras. Porque quando alguém deixa de buscar desesperadamente pertencimento, as conexões que surgem tendem a ser diferentes. Menos numerosas, talvez, mas frequentemente mais verdadeiras, mais baseadas em reconhecimento mútuo do que em necessidade social, mais sustentadas por afinidade real do que por conveniência. E muitas mulheres só percebem isso depois de atravessar longos períodos acreditando que estavam simplesmente falhando em algo que parecia natural para todos os outros. Mas há ainda um último aspecto desse processo que Jung considerava essencial. Algo que raramente é mencionado quando falamos sobre solidão e individuação. Esse último aspecto é, talvez, o mais difícil de perceber enquanto o processo está acontecendo, porque ele não aparece como uma grande revelação. Ele surge de forma silenciosa, quase imperceptível. Em algum momento, a mulher começa a notar que a solidão já não pesa da mesma maneira. Não porque a vida tenha se tornado cheia de pessoas ao redor, mas porque algo dentro dela se reorganizou. Antes, o silêncio parecia um vazio que precisava ser preenchido. A mente ficava inquieta, procurando distrações, tentando escapar da sensação de estar só. Cada comparação com a vida social dos outros trazia uma pequena pontada de dúvida ou inadequação. Agora, pouco a pouco, o silêncio se transforma em outra coisa. Um espaço,
um espaço onde os pensamentos podem surgir sem pressa, onde as emoções podem ser percebidas sem precisar ser imediatamente resolvidas, onde a própria presença deixa de parecer insuficiente. Jung acreditava que esse momento marca uma aproximação maior com aquilo que ele chamou de self, o centro mais profundo da psique, onde as diferentes partes da personalidade começam a encontrar uma forma de integração. Essa integração não significa que todos os conflitos desaparecem. Significa que a pessoa passa a viver menos dividida entre aquilo que sente por dentro e aquilo que demonstra por fora. A necessidade constante de aprovação começa a perder força. A urgência de provar valor aos outros começa a diminuir. E quando isso acontece, algo curioso pode ser percebido. A forma como a pessoa se move pelo mundo muda. Ela já não entra em ambientes tentando ajustar cada gesto para garantir aceitação. Já não observa cada reação alheia como se estivesse buscando confirmação constante de que está sendo bem recebida. Existe uma presença diferente, mais tranquila, mais estável, menos ansiosa por validação. E essa mudança, embora seja interna, costuma ser percebida pelas outras pessoas. Porque quando alguém passa a agir a partir de um centro interior mais firme, as relações deixam de carregar aquela tensão invisível da necessidade de aprovação. As interações ficam mais simples, mais diretas, mais autênticas. Jung observou que, quando a individuação avança, a qualidade das relações humanas tende a mudar. Não necessariamente a quantidade. A pessoa pode continuar tendo poucos vínculos sociais comparada a outras, mas as conexões que surgem passam a ser baseadas em reconhecimento real, não apenas em adaptação social. São relações onde não é necessário esconder partes importantes de si mesma para permanecer. Relações onde o silêncio não é desconfortável, onde a conversa não precisa ser constantemente performada, onde a presença do outro não exige que a própria identidade seja reduzida. Curiosamente, muitas mulheres só encontram esse tipo de conexão depois de atravessar longos períodos acreditando que algo estava errado em sua história social. Mas quando olham para trás com mais clareza, começam a perceber que aqueles períodos de afastamento talvez tenham tido uma função importante. Eles criaram espaço para que a identidade se formasse de dentro para fora, em vez de ser moldada exclusivamente pelas expectativas externas. Isso não significa que toda solidão tenha um significado profundo. A vida humana é complexa demais para ser reduzida a uma única interpretação. Existem situações em que o isolamento surge de circunstâncias difíceis, de feridas emocionais ou de contextos sociais específicos. Mas Jung acreditava que, em muitos casos, a psique possui uma espécie de direção interior, um movimento silencioso que conduz a pessoa, ao longo do tempo, em direção a uma forma mais completa de si mesma. E esse movimento nem sempre segue os caminhos mais fáceis. Às vezes, ele passa por períodos de silêncio, por fases de afastamento, por momentos em que parece que ninguém ao redor compreende totalmente aquilo que está acontecendo por dentro. Mas mesmo nesses períodos, algo continua se formando. Uma clareza mais profunda sobre quem se é, uma capacidade maior de permanecer consigo mesma, uma sensibilidade mais refinada para reconhecer relações que realmente fazem sentido. Talvez seja por isso que muitas mulheres que atravessaram longos períodos de solidão acabam desenvolvendo uma força muito particular. Não uma força agressiva ou barulhenta, mas uma estabilidade silenciosa. A capacidade de existir sem depender constantemente da aprovação externa. A tranquilidade de saber que a própria presença tem valor mesmo quando não está cercada por grupos ou validação social. A liberdade de escolher conexões com base em afinidade real e não apenas por medo de estar sozinha. E quando essa liberdade aparece, algo muda na forma como a vida é vivida.
A solidão deixa de ser interpretada apenas como ausência de pessoas. Ela passa a ser também um território onde partes importantes da própria história foram compreendidas, integradas e transformadas. Talvez o mundo ao redor nunca perceba completamente esse processo. Talvez poucas pessoas saibam quantas vezes foi necessário se recompor sozinha, quantas perguntas precisaram ser enfrentadas em silêncio, quantos momentos de dúvida foram atravessados antes que algo dentro finalmente encontrasse equilíbrio. Mas a psique sabe. E às vezes, reconhecer esse caminho interior já é suficiente para que a própria história comece a ser vista com mais respeito, mais compreensão e menos culpa. Se essa reflexão tocou alguma parte da sua experiência, você pode deixar um comentário compartilhando o que sentiu ao ouvir tudo isso. Muitas vezes outras pessoas passam por caminhos parecidos, sem perceber que não estão tão sozinhas quanto imaginam. E se esse tipo de reflexão sobre psicologia profunda, individuação e a forma como a mente humana se desenvolve ao longo da vida faz sentido para você, vale considerar se inscrever no canal. Aqui a proposta é continuar explorando esses temas com calma, uma ideia de cada vez, sempre tentando compreender melhor os caminhos silenciosos da psique humana. Se você tem algum assunto em específico que gostaria de ver aqui no canal, deixe nos comentários.